Olá! No vídeo de hoje falaremos de um dos mais importantes capítulos da formação do processualismo científico alemão, que é a polêmica entre Bernhard Wienscher e Theodor Mutter. A famosa polêmica entre esses dois juristas alemães do século XIX, ela é precedida pelo conceito de ação, pela tradução que se fazia da Axio para o direito germânico do século XIX, que acabou sendo conhecida como teoria civilista da ação, que foi tratada no nosso vídeo anterior. Para que a gente possa entender, então, a polêmica entre Bernhard Wienscher e Theodor Mutter, é necessário fazer uma pequena observação. Ao contrário do que acontecia na Itália, que acontecia na França, em que se empregava tão somente o termo axio, o termo ação, para traduzir as questões relativas à possibilidade de buscar a proteção de um direito em juízo, no contexto germânico havia uma, digamos assim, dicotomia entre o termo romano, axio, e um termo que havia sido legado do direito medieval germânico, que era o termo Klage, ou Klagerecht, que seria algo como direito ao processo ou direito de querela. E esses dois conceitos fizeram com que o debate sobre a atualidade da Axio Romana no contexto germânico se tornasse bastante palpitante ali na metade do século XIX. E é a partir daí, então, que em 1856, Bernhard Wienscher escreve um primeiro texto chamado A Ação do Direito Civil Romano do ponto de vista atual, do ponto de vista moderno. E o que buscava Wienscher, então, explicar com esse texto? Ele buscava discutir a atualidade, a possibilidade de incorporação da Axio que vinha desde Celso, como direito de buscar em juízo aquilo que lhe é devido, para o contexto de então do direito germânico. E a partir do seu estudo, Wienschild vai dizer basicamente o seguinte, que a ação não é a decorrência da violação de um direito, como tinha sido defendido por Savigny. Na verdade, ele vai dizer que aquilo que os romanos chamavam de axio corresponderia na linguagem moderna ao conceito de pretensão. E isso seria basicamente o que? Seria a faculdade de impor em juízo à vontade a partir de um direito já existente. Seria a ideia de uma pretensão fundada, por assim dizer. O que Wienschild está tentando dizer aqui é que essa possibilidade de fazer valer esse direito, de impor a vontade na via judiciária, decorre simplesmente de um direito. Ela é a expressão autônoma de um direito já existente. E ela não pressupõe, portanto, a violação desse direito. E com isso, então, ele ao final desse texto, ele sugere que abandonemos a linguagem das ações e que venhamos a trocá-la pela linguagem das pretensões. Basicamente, essa síntese da obra de Bernhard Wienschild. No mesmo ano, um jurista alemão muito menos conhecido que Wienschild, que era Theodor Mutter, ele apresenta então uma espécie de resposta, uma espécie de crítica à obra de Wienschild. Uma crítica bastante dura, com palavras não muito polidas, mas que vai justamente ao ponto que é o seguinte: Wienschild fez uma grande confusão acerca do conceito de ação vindo do direito romano. Mutter vai dizer que, na verdade, para os romanos, a axio estaria ligada ao agir em juízo, estaria ligada à possibilidade de agir em juízo e buscar, então, a proteção jurisdicional de um determinado direito. E para desenvolver o seu argumento, Mutter vai revisitar uma passagem específica do direito processual romano, que é o chamado processo formulário. E aqui nós vamos fazer um breve parênteses, porque esse parênteses é feito, inclusive, por Mutter, para dizer o seguinte: para ele, a axio dos romanos corresponderia exatamente ao direito de querela, ao direito à tutela judicial. Mais especificamente, para usar a linguagem do direito romano, ele vai dizer que a ação corresponderia a uma espécie de pretensão à fórmula. O que é isso, pretensão à fórmula? Bom, lá no direito romano, principalmente na fase do chamado processo formulário, nós tínhamos uma divisão do processo. O processo era bipartido, ele era separado, por assim dizer, em duas fases. Uma primeira fase que se desenvolvia perante um sujeito chamado pretor e uma segunda fase que se desenvolvia perante um sujeito denominado iudex.
Bom, quem era o pretor e quem era o iudex? O pretor romano, ele era uma espécie de agente público responsável por administrar a justiça, responsável não só pela jurisdictio, mas também dotado de amplos poderes de império. E esse pretor romano, ele era eleito, ele exercia um mandato eletivo e ele prometia, antes da sua eleição, vamos dizer assim, a proteção de determinadas situações jurídicas. Essas situações que ele prometia proteção eram posteriormente reduzidas ao que ficava conhecido como édito. Então, essa proclamação verbal de proteção de direitos pelo pretor, depois ela era reduzida por escrito ao chamado édito. E o que acontecia aqui? Como é que funcionava a busca pela proteção judiciária? Bom, primeiro que não existia todo o aparato estatal como existe hoje, não existia oficial de justiça, não existia mecanismos administrativos como hoje. Então, a parte que buscava a proteção de um direito que ela alegava violado, ela devia levar a parte contrária até o pretor, ela narraria a situação ao pretor e o pretor verificaria se aquela situação narrada se enquadraria ou não no édito, se enquadraria ou não naquelas situações que ele prometeu proteção ao longo da sua magistratura. Se ela correspondesse a alguma dessas situações, as partes firmavam os termos da controvérsia, e esse firmar os termos da controvérsia ficou conhecido como litis contestatio, que é uma espécie de negócio jurídico entre as partes, em que se firmava, dentre outras coisas, os termos da controvérsia, e litis contestatio seria algo como lide com testemunhas, e o pretor concedia a fórmula, ele dizia, olha, é possível a proteção dessa determinada situação, mas não sou eu, pretor, que irei julgar. Quem vai julgar essa questão é o iudex, que fará a instrução da causa e proferirá a decisão declarando a existência ou não do direito. E o iudex era um privado que estava contido o nome das pessoas que poderiam exercer essa função dentro de um livro, e esse privado, escolhido pelas partes também, né, ele iria julgar a causa. E daí nós iniciávamos então a segunda fase do procedimento, onde nós tínhamos, por assim dizer, a instrução e julgamento da causa. Essa divisão do processo romano, do direito processual romano, digamos assim, ela vai ser percebida por Mutter, e Mutter vai dizer o seguinte, olha, na verdade, a axio, a ação, ela corresponde a uma pretensão à fórmula, uma pretensão à proteção jurisdicional que no direito romano era dada pelo pretor e que não significava necessariamente a vitória ou a derrota da parte que é juízo. Então, ele vai dizer o seguinte, sabendo disso, o nosso passo seguinte é justamente esclarecer qual a relação que existe entre esse direito à fórmula, entre a axio e o direito originário que se afirma violado. E quando Mutter traça essa problemática de se saber em que medida há uma relação ou não entre o direito à fórmula e o direito originário, ele dá início então àquilo que para a processualística moderna vai ser de crucial importância, que é a separação entre o direito à proteção jurisdicional e o direito material. Vejam que ainda em Mutter vai se dizer o seguinte, eu tenho aqui basicamente um direito contra o pretor, traduzindo para a linguagem moderna, um direito contra o Estado juiz, que é esse direito à fórmula, ele já vai começar a usar a expressão, esse direito à tutela jurídica, à tutela jurisdicional, e tenho afirmado um direito contra a parte contrária. Então, o que ele vai dizer é que há uma espécie de condicionamento, de conexão entre esses dois direitos, mas são direitos distintos e são direitos autônomos, em certa medida, independentes. Vejam que esse é um passo muito importante, porque se a gente for contrastar tudo isso com a anterior teoria civilista da ação, se compreendia a ação como uma decorrência da violação do próprio direito material. Com Mutter, não. Com Mutter vai se falar num direito à tutela jurídica, num direito à tutela jurisdicional, ele vai dizer que é isso que significava a ação para os romanos, que faz uma referência, que está em alguma medida ligado, mas não se confunde, com o direito material
de natureza privada que se busca a proteção. Seguindo nessa linha, Mutter vai dizer ainda o seguinte, que a axio, que esse direito à tutela jurisdicional, ele é um direito tanto do indivíduo de buscar a tutela jurídica estatal, quanto um direito do próprio Estado. Um direito do próprio Estado para fazer valer a ordem jurídica existente. Vejam que em Mutter nós já começamos a enxergar que a axio, que a ação, que antes ainda estava ligada ao direito privado, ela passa a migrar justamente para onde? Para o direito público. E Mutter vai ser muito claro nisso. Ele vai dizer justamente que aqui eu estou diante de um direito público, um direito que tem como figura, por assim dizer, como uma das partes da relação jurídica, o próprio Estado juiz, né? E por isso um direito público, mas não um direito somente do indivíduo. Em Mutter, a ação já começa a ser transposta para o direito público também como um direito do próprio Estado para fazer valer a ordem jurídica. Então, isso é um dado muito importante, porque a transposição não se dá aqui somente do direito material, do direito civil, para o direito processual, mas também do direito privado, digamos assim, para um direito público, dentro de uma ideia de que a ação, agora direito à tutela jurídica, também é um direito do Estado, e não somente um direito do indivíduo. Me parece que a grande questão aqui, a partir de Mutter, é justamente enxergar isso, né? Que aquilo que a doutrina processual vai chamar de ação, ela migra do direito material para um novo ramo que vai se formando, chamado direito processual, e ela migra do direito privado para o direito público. Mas sempre com essa ressalva, não só direito do indivíduo contra o Estado, mas um direito do próprio Estado para fazer valer, por assim dizer, a ordem jurídica, porventura, violado. Então há uma forte tônica aqui em captar esses elementos que antes eram pensados exclusivamente para o indivíduo, também para o Estado. Para a gente fechar só a questão da polêmica, vou mencionar que no ano seguinte, 1857, Windsor faz a sua réplica, e no parágrafo 11 da sua réplica, ele inclusive reconhece um valor real ao pensamento de Mutter, mas diz o seguinte, que ele não estava preocupado em discutir a questão do ponto de vista de um direito à tutela jurídica, de um direito à tutela jurisdicional, mas que a sua repercussão estava somente no plano do direito material. E vejam que o conceito de pretensão, que é desenvolvido por Windsor, né, a substituição do conceito de ação pelo conceito de pretensão, que é desenvolvido por Windsor, claro que com algumas transformações, com alguns temperamentos, que nem sempre se mostram adequados, ele acaba influenciando o nosso próprio Código Civil, no artigo 189, quando fala em prescrição e fala que a prescrição fulmina justamente a pretensão de direito material. Era dessa pretensão de direito material, digamos assim, que Windsor estava falando, estava iniciando a sua teoria. Mutter, por sua vez, ele dá início a uma teorização de um direito à tutela jurídica contra o Estado, a um direito público. Só que ainda em Mutter esse direito é um direito do indivíduo, mas também um direito do Estado. E Mutter também vai migrar então a axio, a ação, que era própria do direito privado, para o direito processual. Então, esse vai acabar sendo um dos grandes temas de discussão da processualística moderna, a questão da ação. Que se nós formos olhar, tudo inicia com a polêmica entre Windsor e Mutter. Aqui já estava inaugurado, por assim dizer, o chamado processualismo científico. Não ainda com esse nome, é verdade, mas nós já tínhamos o início das ferramentas para que se construísse o direito processual e o início da teoria do processo, e o direito processual aqui, então, como, digamos assim, um ramo autônomo e já independente, cada vez mais separado do próprio direito material e também já sendo colocado no âmbito do direito público. Leia-se aqui direito público ainda muito centrado em um direito para o Estado e não um direito para o indivíduo. E essa raiz de tudo isso que está lá no início da processualística germânica do século XIX, vai nos acompanhar ainda por longos anos. Espero que o tema tenha ficado claro. Não é um tema bastante complexo, não é um tema simples, mas espero que tenha sido suficiente para esclarecer para vocês. Até o próximo encontro.